Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje, além da gente falar sobre mais um amistoso que acontece hoje à tarde contra o Tupi de Minas Gerais, também teremos as participações de dois grandes vascaínos, um que é o setorista Carlos Berbet, que vai trazer novidades aí referente ao mercado da bola, jogadores ali que poderiam ter sido oferecidos ao Vasco, negociação por meia atacante e também situação envolvendo aí interesse de clubes europeus na contratação de um jogador do atual elenco vascaíno. Também teremos a presença de Edu Canelas, que vai comentar essa semana decisiva, né, e a grande expectativa por mudanças tanto dentro quanto fora de campo no nosso Vascão. Então eu já convido você a assistir, a acompanhar o vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas essas novidades. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, você que está conhecendo o nosso trabalho, fica o convite para você se inscrever, para você vir fazer parte aqui da nossa família. Só você correr lá embaixo do vídeo, vai ter um botão bem grande escrito inscreva-se. Esse botão geralmente ele está em vermelho ou em branco, dependendo do tipo de aparelho de celular que você está utilizando. E também não esqueça de ativar o sino das notificações, que fica ali embaixo também, para você sempre receber um aviso no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando do amistoso, né? Hoje, às 4h30 da tarde, teremos Vasco e Tupi. Mas você que queria assistir, queria ver o jogo, né, com imagens, esquece. Não teremos transmissão nem de televisão, nem de rádio e nem sequer da Vasco TV aqui no YouTube, né? A decisão foi para que esse amistoso não fosse transmitido, até porque a pressão é muito grande. O Vasco vem de 4 jogos com 4 derrotas, né? 2 eliminações, o último vexame agora no amistoso contra o Atlético. Então, por esse motivo, decidiram que não iriam transmitir a partida para não aumentar ainda mais a pressão em cima dos jogadores, da comissão técnica e nem da própria diretoria da 777. A expectativa é que o Barbieri faça mudanças no time titular, né? Que ele possa testar novas caras como Eric Marcos, Marlon Gomes, Figueiredo, Luca Orediano, o goleiro Ivan, né? Pelo menos é isso que o torcedor está pedindo, porque nos últimos 4, 5, 6 jogos o Vasco não apresentou um bom futebol e a gente quer ver mudança, a gente quer ver o Cauã Barros voltando a ser testado, né? Jogadores que foram bem no início do Campeonato Carioca e depois acabaram perdendo espaço. Mas enfim, a gente vai acompanhar de perto, né? A gente vai ter lá um representante acompanhando o jogo, tudo que acontecer a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão na nossa live, né? Às 8h30 da noite, vamos falar ali como foi a partida, qual foi o time titular, o que o Barbieri fez de diferente hoje aí nesse jogo treino, né, nesse amistoso contra o Tupi, e também traremos aí mais novidades, né, referentes a outros assuntos para serem discutidos hoje à noite na nossa live também. Mas enfim, nosso vídeo aqui agora terá a participação, como eu falei, do Carlos Berbet, trazendo novidades aí sobre mercado da bola, contratações, possíveis vendas de jogador e também uma participação super especial do nosso comentarista Edu Canelas, que vai falar bastante, vai dar a opinião dele sobre essa semana, né, que o Vasco tem pela frente. Mas antes de eu passar a bola para o Carlos e passar a bola para o Edu, eu queria te convidar, né, a fazer parte da nossa família dos membros do canal, participar do nosso grupo de WhatsApp e dos sorteios das camisas oficiais. Tá vendo esse número que tá aqui na tela aqui embaixo? Agora, só você fazer um Pix de apenas R$20 para esse número que tá aqui e mandar o comprovante para a gente lá pelo WhatsApp também, nesse número, que você fará parte do nosso grupo de WhatsApp e também fará ali parte dos sorteios das camisas todo mês que a gente sorteia para vocês, beleza? Então eu vou passar a bola agora pro primeiro Carlos Berbet falar sobre o mercado da bola e depois Edu Canelas também trazendo aí novidades importantes sobre essa semana do Vasco. Vai contigo, Carlos, vai contigo, Edu. Tamo junto, abraço. Fala, Mário! Fala, torcida vascaína! Tudo certo, rapaziadinha? Carlos Berbet na área para trazer informações envolvendo o Vasco da Gama no mercado de transferências, né? Essa janela que está perto de fechar no quesito internacional, né? Então, sempre levanto essa questão aqui. Então, obviamente, muitos nomes vão continuar sendo ligados ali, especialmente internacionais, de entrada e de saída,
inclusive, né, um nome do elenco do Vasco que surgiu para uma possível saída, né, foi o Marlon Gomes, há alguns dias atrás, um interesse, digamos assim, do Fenerbahçe, né, ou Fenerbahçe, dependendo como cada um prefira chamar. E assim, eu fui atrás, fui procurar saber se realmente era verdade, conversei com pessoas da Turquia que me disseram o seguinte: olha, Carlos, nem perde seu tempo com isso, é rumor de internet, tá? É coisa plantada, não existe nada. Primeiro, o Jorge Jesus, né, que fez história no Flamengo, é o treinador do clube turco, não tem a sua situação clara, definida, o contrato dele acaba no final dessa temporada e ainda não houve uma decisão, né, se ele vai continuar no clube ou se ele vai acabar saindo. Então, como é que ele vai pedir um jogador para a próxima temporada? Não faz sentido. Agora, com relação ao Gustavo Campanharo, né, meio-campista que foi oficializado pelo Internacional hoje, chegou a informação para mim que ele foi oferecido para o Vasco, mas não interessou, né, não chamou a atenção ali do Paulo Brax, jogador que estava atuando na Turquia, pediu para retornar ao Brasil por conta do terremoto, né, que ele foi vítima. Então, o seu desejo era voltar para o Brasil. Fez contato ali com o atacante Pedro Henrique, né, jogaram juntos lá na Europa, na Turquia especificamente, e ele ajudou, né, fez aquela ponte, podemos dizer assim, foi o intermediário. E com relação a David Braga, conseguiu uma apuração também, subiu uma matéria hoje, falando que o Vasco desistiu, né, de tentar contratá-lo. Na verdade, a situação é a seguinte: não chegou a ser uma negociação, foi uma conversa que nasceu do bom relacionamento entre Paulo Brax e Fabinho Mineiro, né, que é o CEO, o diretor de futebol ali do Atlético, a cabeça. E assim, o que eu recebi foi que muitas situações ali do David Braga foram travadas, né, conversas, porque existiu uma esperança que poderia surgir, né, uma possibilidade, uma negociação depois desse amistoso da última sexta-feira que o Vasco acabou perdendo para o Atlético. Mas, assim, não houve uma evolução, né, uma formalização de proposta, até mesmo a demonstração de um interesse, e o que eu soube foi que o resultado interferiu. Ah, mas interferiu como? Então, na verdade, a derrota e a atuação do Vasco. Ah, Carlos, mas então, se ele perdesse, né, se o Vasco tivesse vencido e se o Atlético perdesse, ele jogasse mal, ele seria contratado. Então, não, pelo contrário, o Vasco jogou muito mal e aí a torcida ficou insatisfeita, aumentou a pressão. Então, assim, o que chegou até mim foi o seguinte: se o Vasco contratasse o David Braga, que hoje tem só um destaque estadual, a torcida iria reclamar. Pô, a gente está precisando de jogador pronto e está trazendo aposta? Então, foi isso que chegou até mim. Então, assim, não é uma crítica. Eu acho que o David Braga ajudaria bastante o Vasco, agregaria, até porque não tem elenco. Mas essa foi a decisão que, né, chegou até mim conforme a minha apuração, tá? Então, David Braga não vem muito por conta da atuação, do desempenho do Vasco e não dele em si, até porque ele jogou muito bem, ele deu assistência para o primeiro gol e participou, né, da jogada do segundo. Então é isso, rapaziada. Se vocês quiserem saber mais novidades, continuem acompanhando os vídeos aqui no canal do Mário Coelho. Acompanhar as lives também é muito importante, inclusive também em parceria ali, em conjunto com o canal Os Vascaínos, dos meus irmãos também, né, porque o Mário participa, Edu Canelas e também o Deco da Colina. Valeu, rapaziada. Também tô lá no Papo na Colina, tá? Então, a gente tá nessa meta aí de 15 mil seguidores. Claro, se vocês puderem ajudar lá, é um conteúdo um pouco diferente, mais jornalístico. Então, assim, se vocês puderem dar essa moral, estamos na meta de 15 mil inscritos. Tenho certeza que
que a gente vai conseguir e, claro, com a ajuda de vocês, sempre vai ser melhor. Lá eu sou apresentador e comentarista, tá, rapaziada? Um pouquinho diferente do que eu faço aqui no canal do Mário Coelho. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @carlosberbert11, tanto no Instagram como no Twitter. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Fala, meu irmão Mário Coelho, Edu Canelas, aqui do Os Vascaínos, matando a saudade de estar aqui no canal do meu irmão Mário Coelho para falar de Vasco com vocês. Vou pedir para você se inscrever lá no canal do Os Vascaínos e também no Vascanelas aqui no YouTube, para a gente chegar a 1K ainda dentro desse ano lá no Vascanelas. E claro, vamos falar de Vasco da Gama, porque é uma semana cheia de expectativas e também um dia cheio de expectativas. Por quê? Porque o Vasco da Gama hoje entra em campo contra o Tupi às 4 da tarde e o Vasco, mesmo que não vá ter transmissão, mesmo que o torcedor não possa assistir a partida, já tem uma pressão. Depois da péssima, da ridícula atuação contra a equipe do Atlético, o Vasco precisa dar uma resposta nesse jogo contra o Tupi. Resposta essa até interna mesmo dentro de casa. Porque dentro do staff, dentro da diretoria, ficou uma pressão interna desnecessária. O fato do amistoso ter sido televisionado, o fato de ter sido uma partida oficial, entre aspas, porque o Vasco estava com o uniforme de jogo, tornou aquela partida ali motivo para mais uma pressão. E o Vasco, que já vinha dentro de um momento de altíssima decepção do torcedor, fez essa decepção se triplicar, quadriplicar, e agora precisa dar respostas. Mas essas respostas não ficam só dentro de campo, não, fora dele também. O Vasco anunciou também o Juan Seco, que chegou como Juan Cruz, atacante do Santos, vem para ser o reserva do Pedro Raul, ou brigar pela vaga de titular junto com ele, e agora precisa de meio de campo, precisa de camisa 10. Ontem o camisa 10 do Água Santa chamou muito a atenção dos torcedores do Vasco, mas os números desse atleta não me chamaram muito a atenção, não. Ele jogou o Campeonato Paulista na melhor campanha da história do Água Santa, fazendo apenas um gol e dando uma assistência. Eu acho que são números bem abaixo para um jogador que viria para ser um meio de campo do Vasco da Gama. O Vasco precisa contratar 2 meias, um titular e um reserva, mas não para por aí. Edu, você acha que o meia é prioridade? Eu acho que hoje é a prioridade 1. Por quê? Volante o Vasco tem. O Rodrigo tá lá. Tem Jair, Andrei, Cauã Barros, mas tem lá o Rodrigo que faz a função do 5, mesmo sendo o único do elenco. O Vasco vai precisar contratar ali. Mas no meio, a meia ofensiva, aquele camisa 10 clássico, nós não temos nenhum, estamos zerados. Então Paulo Brax, 777 Partners, Luiz Melo, Maurício Barbieri e Abel Braga vão pressionar os caras, porque não tem jeito. Todos os times do Campeonato Brasileiro hoje têm um meia que vai ligar a parte defensiva ao ataque. Um cara de ligação para levar a bola aos pontas, ao Orediano, ao Alex Teixeira, ao Pedro Raul, que é o nosso centroavante. Então passou da hora. Não existe qualquer situação que vá colocar o Vasco com possibilidade de jogar o Campeonato Brasileiro sem um camisa 10. Ah, mas estão dizendo por aí que no meio do ano o Vasco vai investir, vai trazer jogadores de nome. Será que o meio do ano não está longe demais, não? O Vasco já vai ter jogado 1/3 do Campeonato Brasileiro quando a janela da Europa abrir novamente. Então é hora do Vasco se reforçar agora. Chegar no começo do Campeonato Brasileiro para fazer gordura, para que a gente não instaure aqui uma crise. O Vasco, que já está confirmado, pega o Atlético Mineiro no dia 14 de abril, às 9 da noite, é um sábado. Partida será realizada no Mineirão. Vamos matar a saudade de ver o Gigante jogando partida oficial fora de casa e pela Série A. Matar essa saudade. Sigo aqui às 8h30 da noite no canal Os Vascaínos com meu irmão Mário Coelho e com o Deco da Colina lá no canal Os Vascaínos. Se inscreve lá para você ficar ligado em todos os nossos vídeos e também nas nossas lives diárias, falando muito de Vasco. Semana passada trouxemos aqui o Cícero Melo, falamos com o Carlinhos Somália, falamos com a Tereza, filha do nosso querido Moacir Barbosa, e agora vamos para mais uma semana aí, trazendo convidados e falando muito de Vasco
para você nesse projeto nosso, com o Mário Coelho, com o Deco da Colina, com o Estevão, com o Carlos Berbert, com todo mundo lá no Os Vascaínos, aqui no Mário Coelho e também no canal Vascanelas, que é o meu canal, que você vai dar aquela moral seguindo lá para que a gente possa chegar a 1K. Tô com esse sonho, confio em vocês. Valeu, galera, tamo junto, uma boa semana e valeu. Vambora, que o Vasco dê alegrias nessa semana que se inicia. Valeu, tamo junto.